Paz do Senhor, bem-vindos a este estudo bíblico da Igreja Evangélica de Ruti. Eu sou o pastor David Fleitas e hoje vamos a fazer uma pausa nos estudos que estamos levando das parábolas de Jesus. O passado 31 de outubro se celebrou, comemorou o Dia da Reforma e é triste como mesmo também, verdade, nas nossas culturas é mais conhecido o dia 1, ou essa noite de outubro, 31 de outubro, como a noite de Halloween, y que las personas reconocen más ese día cuando fue, y es un día tan importante para la iglesia evangélica, tan importante para los creyentes cristianos que amamos la palabra de Dios, amén, que amamos al Señor Jesús, que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y hoy queremos aportar, ¿verdad? Un poquito de esto, falar algo sobre esta reforma que significó los cinco solas, cinco fundamentos importantes que nunca debemos esquecer, que nunca, ¿verdad? Debemos de olvidar y que debemos de colocar en práctica porque forman parte del fundamento de la vida do crente y de la vida de toda iglesia. Así que fique conosco en estos minutos, seguro que va a ser de mucha edificación para su vida. Y como siempre pedimos ao Pai, en nombre del Señor Jesús, recibe toda gloria, toda honra y obrigado por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Abençoa nuestras vidas por medio de ella, ayúdanos a comprender y a entender. En nombre del Señor Jesús, amén y amén. Ven, 31 de octubre, día de reforma, ¿por qué? Ven, Lutero, que fue un sacerdote católico, él no estaba totalmente contento, ¿verdad?, lo que estaba aconteciendo en la iglesia católica. Y él envió unas tesis en carta al seu arzobispo de Mainz, se llamaba ese arzobispo Albrecht von Brandenburg, lembremos que él estaba en Alemania, y en esa data, 31 de octubre de 1517, fue que este arzobispo recibió aquella tesis y es considerada entonces o inicio de la reforma protestante y se conmemora anualmente como Día da Reforma. Ese momento pues colocó un punto y final a muchas cosas que estaban aconteciendo en la iglesia tradicional y se inició un movimiento que fue el movimiento de la Reforma. Yo quiero decir algo interesante también con respecto a esto. Lutero colocó esas tesis, mas Lutero no fue el único, ni fue el único hasta ese momento. Ya tuvieron otros hombres que procuraron reformar a la iglesia católica, porque olhaban que no estaban andando, no estaban viviendo, no se estaba pregando conforme y enseñando conforme a la palabra de Dios. Lembremos que hasta ese momento o povo, ¿verdad? La iglesia no tenía acceso a la Biblia, solamente o clero, ¿no? Os sacerdotes, os monjes, os curas tenían acceso a la Biblia y las otras personas no tenían acceso. Entonces, con la reforma lo que buscaba era precisamente eso, retornar a palabra. Lembremos que cuando falamos de reforma, estamos hablando de algo que se quiere hacer dentro de algo. Lutero no buscaba comenzar una otra religión, no pensaba en comenzar la iglesia evangélica o la iglesia reformada. Él no pensaba eso. Él pensaba en reformar la iglesia católica. El asunto fue que cuando él presentó esas tesis y él procuró mudar, ¿verdad? Él notó que era imposible, porque había un poder que no quería que él continuara enseñando eso. Lutero era un monje de esa iglesia establecida y se levantó al perceber que los dogmas de la institución a la época eran contrarios a esos ensinamientos bíblicos. Entonces, esa reforma marcó un movimiento focado en traer de vuelta a centralidad bíblica para la iglesia. Ese es el propósito fundamental y básico. Y es algo que la iglesia evangélica, los creyentes de todo el mundo, nunca deben esquecer. O centro
da igreja é a Bíblia. Vai dizer, sim, é Jesus, sim, pero por que Jesus? Porque Jesus está na Bíblia. Se sacamos a Bíblia da igreja, perdemos tudo. Tem que ser o centro da igreja. De todas as novas propostas teológicas adotadas pelos cristãos protestantes, na oposição, há 5 pilares que foram apontados como essência da reforma, e esses ensinamentos tornaram-se populares como os 5 solas da reforma protestante, e hoje vamos a falar de cada uma delas, que significa e por que são tão importantes lembrarlas. Amém? 5 solas é uma palavra sola que significa só ou sozinho ou apenas em português. Amém? Como que não há mais, ¿verdad? Que cada una de esos fundamentos. Sola escritura, sola gracia, sola fide, solus Christo, soli Deo gloria. Eso está en latín. Amén, que era la lengua. En aquella época estamos hablando, ¿verdad?, del século XVI. As 5 solas da reforma protestante são sentenças teológicas que resumem as principais ideias dos reformadores. As solas são os princípios, pontos de contradição na teologia reformada, contradição com o que se estava ensinando na igreja, ¿verdad?, do Estado. São todas expressões latinas, com o termo sola, que significa só. Embora tenham sido os grandes pilares da reforma, os termos não se originam naquela época. Esto no fue algo que se originó en la época de Lutero o la época de Calvino, sino que otros teólogos después y estudiosos vieran, ¿verdad? Extrayeron de los ensinamentos de los reformadores. En verdad no se sabe exactamente cuándo fueron criados. Si analizarmos los pensamientos de los reformadores, eles são os mais importantes que orientaram a reforma. E gostaria que você prestasse muita atenção, compartilhar este vídeo a outras pessoas, porque acho que será muito bom lembrar, amém? O que significou e o que significa estas 5 solas e que são fundamentais para a vida do crente e para a vida de toda a igreja. Primeiro, sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Somente a Sagrada Escritura é o fundamento e a única autoridade em questões de fé. Nenhuma tradição da igreja, e aí podemos falar, nenhuma tradição, nenhuma costume, nenhuma profecia, nenhuma visão, nada pode ficar acima das Escrituras. Amém? Nada pode ficar acima das Escrituras. Os grandes perigos que a igreja sempre vivió, y as sectas y falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores que siempre se han levantado y continuarán levantándose, siempre fue porque as escrituras no eran suficientes. Siempre falaban, ¿verdad?, algo más, una visión. Você puede encontrar diferentes religiones, mismo que salieron dos cristãos, ¿sí? Como puede ser los testigos de Jehová, los mormões, você vai encontrar que siempre atacaron a Biblia, atacaron la Biblia, manipularon la Biblia, falaron cosas que no están en la palabra de Dios, y es por eso que nós temos que lutar, amén, para que en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, se fale só as escrituras. Afirmamos a escritura inerrante, y significa que no tiene error, ¿eh?, como única fonte de revelação divina escrita, única para restringir a consciência. Somente a Bíblia ensina tudo o que é necessário para nossa salvação do pecado, e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser medido. Negamos que qualquer credo, concílio ou pessoa possa alimentar a consciência de um crente que o Espírito Santo fale independente ou contrariamente ao que está escrito na Bíblia. Negamos isso absolutamente. Ou que a experiência pessoal pode ser um veículo para revelação. Toda experiência, toda manifestação tem que ter uma base na palavra de Deus. Tem que ter uma base nas escrituras. Amém? Por encima de credos, por encima de concilios, por encima de pessoas, a palavra do Senhor como nosso padrão. Segunda de Timoteo 3, 16, 17
dice Paulo, toda escritura es divinamente inspirada y proveitosa para ensinar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda boa obra. Muy claro, ¿ah? A palavra de Deus é suficiente para que o homem de Deus, a mulher de Deus também, seja perfeito. O que significa isto? Sem erro? Não. Seja viva uma vida agradável diante do Senhor. Amém? A palavra de Deus é suficiente, se nós cumprimos com ela, para que podamos viver uma vida em ordem, agradável a Deus e também, aleluia, que nos ajuda a estar preparado para toda boa obra. E note que faz a palavra de Deus. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Instruir em justiça significa mostrar a vontade de Deus. É o que significa. Ensinar, ¿verdad? Sabemos lo que es reprender y corregir. Todas estas cosas fez a palabra do Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Então, só a escritura, a palavra de Deus por acima de tudo. Por isso é importante estudar a Bíblia. Por isso é importante não somente ler, estudar a Bíblia. Jesus falava, escudriñai. Escudriñai não é ler. Escudriñai não é ler um texto da Bíblia uma vez por dia. Não, escudriñai significa estudar, buscar, pesquisar. ¿Sí? Porque as escrituras dão testemunho de Jesus. Temos que escudriñar, estudar. Para isso temos discipulado, temos estudos bíblicos e também temos outros recursos, amém, por internet y seminarios, ¿verdad? Institutos bíblicos para estudiar a palabra de Dios. Cuando leamos para la Biblia como un todo, descubrimos que las escrituras se presentan como a revelación de Dios y, por tanto, autoridad máxima en relación a los ensinamentos, hábitos diarios y decisiones personales. A vontade de Deus é expressa através da lei que foi originalmente confiada a Moisés e transmitida ao povo acampado no Sinai. Ao longo de todo o Antigo Testamento, juízes, profetas e reis apelaram ao retorno à palavra de Deus e ao resultante reavivamento espiritual através da obediência. Esto é algo que você vai notar no Antigo Testamento. Sempre que o povo retornou à palavra, foi um avivamento espiritual. Si queremos avivamento en nuestras vidas, si queremos avivamento en nuestras iglesias, si queremos avivamento en nuestro ministerio, temos que retornar à palavra de Deus. Se o próprio Jesus citou as escrituras como base para suas ações, por que os cristãos modernos deveriam ser diferentes? Através da reforma, da invenção da imprenta e do trabalho de homens como Lutero, a Bíblia foi traduzida do latim para o alemão, francês e inglês, entre outras coisas, e assim disponibilizada ao público em geral. Foi das primeiras coisas que fizeram os reformadores. Trouxe, aleluia, a Bíblia para a igreja, em seu idioma. Segundo, só a graça. O homem só pode ser salvo pela graça de Deus. Afirmamos que na salvação somos salvos da ira de Deus somente pela sua graça. É a obra sobrenatural do Espírito Santo que nos leva a Cristo, nos liberta da escravidão do pecado e nos eleva da morte espiritual para a vida espiritual. Negamos que a salvação seja de alguma forma uma obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem provocar esta transformação. Vivemos tempos donde mismo iglesias evangélicas están tornándose en las actividades, en estrategias humanas, en técnicas para alcanzar algo que só pode ser por meio do Espírito Santo, que é a salvação. Não há nada que nós podamos fazer para alcançar a salvação, só acreditar nele. Amém? Porque a salvação é pela graça, é uma obra sobrenatural do Espírito de Deus. Efesios 2, 8 a 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie.
Não vem das obras para que ninguém se glorie. La grande diferencia entre cualquier religión y o que enseñó Jesús es que a religião te diz o que você tem que fazer para chegar ao céu. Mas Jesus nos diz, eu fiz tudo. Ele morreu, ele cargou nossos pecados nas suas costas, ele foi torturado, ele foi morto naquela cruz, ressuscitou, aleluia, ele foi todo. Ele fez todo, sua obra foi perfeita. O único que nós temos que fazer é acreditar nele, acreditar que ele morreu por mim, acreditar que ele levou meus pecados, acreditar que ele sofreu meu castigo, entregar minha vida a ele e dizer para ele, Senhor, o Senhor agora é meu Senhor, e viver para ele. Certamente as obras não nos salvam, mas as obras, o bom fazer, o bom comportamento como filho e filha de Deus, é o resultado de, aleluia, entregar nossa vida a Jesus. Mesmo as obras não nos salvam, mas sim as obras são uma sinal de que já somos filhos do Senhor Jesus. Por isso, alguns perguntarão, então, eu posso viver a vida que eu quero? Não. A tua vida não pode ser a vida que você quer, porque se as obras não são agradáveis a Deus, então é que você nunca acreditou no Senhor Jesus, nunca entregou sua vida a Jesus. Amém? Então, não podemos ganhar um amor que Ele deu livremente. Amém? O Senhor não te vai amar mais porque já te amou de tal maneira que entregou a seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha vida eterna. Ao enfatizar a doutrina da sola gracia, os reformadores procuraban refutar a crença común de que a salvación era a través da obra de Cristo acrescentada à obra meritoria dos homens. Eso es lo que se ensinaba na igreja. A obra de Cristo más as coisas que não temos que fazer. Quando se compreende o estado de miséria humana diante de Deus, compreende-se que não há nada que se possa fazer para ganhar o favor divino. Realmente ninguém, a própria palavra diz, não há nenhum só justo, ninguém que fez o bom. O homem é salvo porque é incapaz de alcançar a salvação por si mesmo. No entanto, a humanidade sempre se sentiu desconfortável sabendo que sua salvação depende unicamente de Deus a conceder graciosamente e não do mérito. É algo que é difícil de compreender para muitos. Como que eu não tenho nada que fazer? Porque não tenho nada que fazer. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor é para Deus. Se somos salvados é porque pela sua graça, pelo seu amor, porque Ele é bom e a Ele seja a glória. Não há mérito humano em nada disso. A salvação é de Deus. Terceiro, só a fé. Somente pela fé e não pelas obras podemos ser justificados em Cristo. Afirmamos que a justificação é somente pela graça, somente através da fé por amor de Cristo. Na justificação, a justiça de Cristo é imputada a nós como como único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação seja baseada em qualquer mérito que possa ser encontrado dentro de nós. No discipulado de ontem, eu perguntava aos alunos que estaban recibiendo las aulas, ¿por qué somos filhos de Dios? Y ellos respondían, porque acreditamos en Jesús. Sí, tan bom acreditar. Pero ¿en qué acreditas? ¿En qué você tem fé? Yo tengo fe en Jesús. Ok, pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Ten fe en Jesús. La justificación vem por acreditar em Jesus, por ter fé em Jesus. Pero ¿en qué exatamente? Já falei antes disso. Em acreditar e ter a convicção de que quando Jesus estava morrendo naquela cruz, Ele estava morrendo por mim. Ele estava sendo sacrificado por meus pecados. Ele estava sofrendo o castigo que eu merecia. Ele estava morrendo por mim. Então, essa fé, essa é a fé que nos justifica. Essa é a fé que nos justifica. A fé do que todo o que aconteceu naquela cruz foi
por mim. E tenho que falar de uma maneira pessoal. Eu não posso falar de uma maneira geral. Não, Jesus morreu por la igreja. Sí, es verdad, murió por la iglesia, murió por todos, ¿verdad? Todos y tienen que acreditar en él, ¿verdad? Para que sean beneficiarios de ese sacrificio. Mas a salvação da tua alma depende de essa fé pessoal de você na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando você tem a convicção que vem por meio do Espírito Santo, amém? Essa convicção vem por meio do Espírito Santo, porque ele é que obra a salvação, então você é justificado. Por isso, quando as pessoas vêm a Jesus e o Espírito Santo trouxe essa convicção de que Jesus carregou as mentiras, as palavras ruins, os maus pensamentos, toda a basura e miséria que há em nossas vidas, la cargou ele naquela cruz e sofreu o castigo que merecíamos nós. Então uno diz, Senhor, perdoa meus pecados, límpame com tua sangue, borra todas as minhas transgressões. Quando uno tem essa convicção, então essa pessoa realmente é uma nova criatura no Senhor Jesus. Esa es la grande diferencia entre cualquier religión y una relación con Jesús. Mismo Jesús dice que aquel que acredita en él, dice, nueva criatura es, las cosas bellas pasaron y aquí todas son feitas novas. ¿Por qué? Porque somos justificados. A justicia de Jesús ven para nos. Él le pagó lo que merecíamos pagar todos nos. Él le sufrió lo que nos teníamos que sufrir. Amén. Y eso se consigue solo por la fe. Romano 1:16, porque no me envergonho do evangelho, pues es poder de Deus para a salvação de todo aquel que cree, primero do judeu e também do grego. Ao redescobrir e afirmar que os justos vivem pela fé, Martín Lutero negou grande dogma que produziu o homem como colaborador de sua salvação. Portanto, Martín Lutero prefirió a base de que ninguém é salvo pelas obras que faz, mas pela obra de Deus por meio de seu Filho. Portanto, pode-se afirmar que a salvação é recebida através da fé. Pero lembre de novo isso. A fé é algo que parece que não tem substância. Não, a fé é acreditar que o sacrifício e o sofrimento de Jesus foi por meus pecados. E quando eu acredito isso, então eu sou justificado. A escolha humana receber habilidades sobrenaturais de Deus através do novo nascimento, a fim de reconhecer a sua inadequação de justiça e da obra salvadora de Cristo. Jesus cumpriu perfeitamente a lei para que quando ele se provasse justo, ele daria a sua justiça às pessoas que adquirissem através da fé. Por isso, viu, todo é Jesus, fe, palabra, Jesús, fe, palabra. Y por eso es que la cuarta base, la cuarta sola es solo Cristo, somente Cristo. Somente en Cristo podemos ser salvos. No hay otro camino para Dios y a vida eterna, sino a través de Cristo. No es a través de ningún santo, no es a través de ninguna igreja que sea católica, evangélica, reformada, metodista, anglicana. Não é através de nenhuma pessoa, só através de Cristo. Afirmamos que a nossa salvação, é alcançada unicamente através da obra mediadora de Cristo. Somente sua vida sem pecado e expiação são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o evangelho seja pregado quando a obra substitutiva de Cristo não é proclamada e a fé em Cristo e na sua obra não é invocada. Não há evangelho, senão a pregação do sacrifício de Jesus y, aleluya, si no se proclama a fe en Cristo. Amén. Podemos escuchar en muchos lugares que están hablando de evangelio, mas si no se fala de Jesús, no se fala de acreditar en Jesús,
não se fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, então não há evangelho. Por isso o próprio apóstolo Paulo fala numa canção, se mesmo um anjo vem com outro evangelho, seja anatema. Qual é o evangelho? O evangelho é que o mundo estava perdido, o mundo estava morto. Você e eu estávamos mortos por nossos pecados, separados de Deus, e nosso destino era a condenação eterna, mas Deus, em seu grande amor com que nos amou, enviou a seu Filho amado a pregar o evangelho, a levar nossos pecados, a morrer naquela cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Cristo. E tudo o que se faz dentro da igreja tem que estar focalizado na obra de Cristo. Quando oramos, quando adoramos a Deus, quando ofertamos, quando dizimamos, quando evangelizamos, quando fazemos qualquer coisa dentro da igreja, tudo tem que ser focalizado, que é para a glória, para a honra e para o louvor daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E por isso, aleluia, que está la última base. Pero antes disso, Atos 4:12 dice, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas não querem saber do Messias. As pessoas não querem saber daquele que morreu na cruz do Calvário. Algunos lo têm como um profeta, outros lo têm como um revolucionário. A religião, em verdade, tem como uma imagem ainda crucificado em um madeiro. Outro lo tem na manjedoura, nas mãos da sua mãe, uma imagem. Mas Jesus está vivo. Ele vive. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive e ele vem. Aleluia. E esse nome é Jesus. Não importa se você quer falar Jesus em alemão, se quer dizer em hebreu, Yeshua, não importa o nome que você queira falar, verdade? Esse é o nome de Jesus. E não há outro nome. Ninguém vai poder salvar a tua alma. Ninguém. Nem a mãe de Jesus, nem os primos de Jesus, nem os santos que chegaram depois, por muitas coisas que fizeram boas, só Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não há salvação, somente em Jesus. A tradição conclui que a obra de Cristo por si só não era suficiente para a salvação. Note isso. E há igrejas, eu quero dizer isto também aqui, porque estamos falando da igreja tradicional, não a igreja católica. A igreja evangélica, que a vezes ensinam coisas que para você alcançar a salvação, tem que fazer coisas. Não, novamente, a salvação é somente pela fé em Jesus. As coisas que você faz depois é para agradar ao Pai, para poder ter comunhão com Deus, para profundizar no Senhor. A salvação não se alcança por obras, porque então já não seria por fé. Entendeu? Somente pela fé. Então, como resultado, centenares de mediadores foram introduzidos, e por isso que vemos tantos santos e tantas santas. O Mesías realizou o sacrifício mais excelente, vivendo e sofrendo na terra simultaneamente, ¿verdad? Vivendo como Deus e sofrendo como homem. Desta forma, ele é o justo e o único mediador, expiador e redentor dos perdidos. E por último, como falava antes, somente a Deus a glória. Hoje em dia há tantas imagens, tantas pessoas que querem receber glória, que querem receber honra, pero somente a Deus é a glória. Estamos falando, verdade, de adoração, da idolatria. Afirmamos que a salvação, visto que vem de Deus, é realizada por Deus, é para a glória de Deus, e devemos sempre glorificá-lo. Aleluia. Vem de Deus, realizada por Deus, para a glória de Deus. Devemos viver toda a nossa vida diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e somente para a sua glória. Negamos que possamos glorificar a Deus adequadamente
Quando nossa adoração é confundida com entretenimento ou focada no homem. Quando chegamos para o culto, não chegamos para adorarnos a nós mesmos. A veces a mí me preguntan, pastor, ¿qué tal fue el culto? El culto es para un Señor. Llegó usted al culto porque yo entregué a mi adoración, mi alabanza a un Señor. Infelizmente, hoy en día mismo iglesias evangélicas preparan y focalizan el culto para las personas, para que las personas se sientan bien, con canciones que no son louvores, que están focalizadas en una persona. Y tenemos que corregir eso. Temos que corrigir isso. E eu sei que há canções que uno pode cantar, ¿ah? E é uma reflexão, pode ser uma oração, mas sempre no culto tem que haver louvor e adoração ao Senhor, para a glória de Deus, amém? E não confundir com entretenimento ou focada no homem. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque Deus não compartilha sua glória com ninguém. E Romanos 11:36 diz, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus criou o homem de tal forma que sua principal tarefa é adorá-lo e louvá-lo. Como resultado, ele nunca poderá reduzir sua vida a outra coisa senão a grandeza do Senhor. Deus não compartilha os méritos da salvação ou da sua glória. No entanto, Deus convida a seu filho a se juntarem à criação para exaltá-lo, para adorá-lo e dedicar suas vidas inteiras para glorificá-lo. Amém? E este é lema também que existe e ainda existe hoje. Eclésia reformada é sempre reformanda. Igreja reformada sempre reformando. Nós somos igreja evangélica, todas as igrejas somos fruto dessa reforma. Verdade que muitas coisas aconteceram nestes 500 anos, verdade? Coisas boas, outras coisas talvez não tão boas. Hay diferentes, amém, igrejas. Mas a igreja do Senhor é uma. O corpo de Cristo é uma. Agora, eu acho que este lema nós temos que lembrar sempre. Que coisas há em nossas vidas, que coisas há nas nossas igrejas que têm que ser reformadas, ou seja, volvendo outra vez a la forma segundo a palavra de Deus. Por retornar à palavra de Deus. Amém? E você vai notar que esse era chamado de Deus no Antigo Testamento constante. Volveos a mim, eu volverei a vocês. Que o Senhor nos ajude, amém? Aleluia, a retornar sempre, a corrigir o que temos que corrigir e reformar-nos sempre conforme a palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado, Pai amado, pela tua palavra, pelo que aprendimos hoje. Abençoa a cada uno de meus irmãos, irmãs, amigos que estuvieron hoy aquí conosco y que podamos, Señor, colocar tu palabra por encima de todo. Que nunca dejemos de te adorar, de te louvar. Señor, que nuestro corazón esté bien convencido de tu sacrificio por nós na cruz do Calvário. Y muy obrigado, Dios, por esta salvación que fue só pela graça. Que Deus te abençoe poderosamente. Y lembra, domingo, às 4 da tarde, hora daqui da Suíça, temos nosso culto en directo en Facebook. También podemos seguir por Instagram. Amén. Y también en YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente.